Ok, voltamos em Araras, ou no bairro de Fátima, posto Santo Estevão, aquele posto de gasolina que tem ali, do Raulzinho, é ecologicamente correto, parceiro nosso aqui do programa, e gasolina com a qualidade FIT. Fica no bairro de Araras ou no bairro de Fátima. Fica em Araras ou fica em Fátima, Vanderlei? As coisas já não são muito fáceis e as pessoas ainda querem complicar, né? Mas realmente nós temos dois bairros em Teresópolis, o bairro de Fátima e o bairro de Araras. Fátima seria os logradouros ali próximos à igreja, né? E Araras, então, o restante. O restante daquele complexo aí que vai até perto da Ilha do Caxangá. Então, fazer o memorial descritivo do bairro não é tão complicado. É aquela parte baixa ali, entre o BNH, Sangalen e em direção ao alto, né, nas proximidades da Ilha do Caxangá, daquela região ali da Ilha do Caxangá. Eu, como sou nascido e criado ali, no bairro de Fátima ou do bairro de Araras, eu não sei, que eu nasci perto do Campo Teresópolis, na rua do Campo Teresópolis. Eu nasci ali. Ali Araras é o quê? É complicado. Ninguém sabe. Só pegando o memorial descritivo, né? Pois é. Porque os bairros, Teresópolis tem 51 bairros e cada bairro tem um memorial descritivo. Só que quem fez esse levantamento da cidade foi o Osíris Raal, lá nos anos 60, início dos anos 70. Ele fez, é um trabalho longo, né? Então, esse memorial, essa lei que criou a cidade com 43 bairros, ela é de 74, quando era Celso Dalmaso, chefe da divisão, secretário equivalente ao de planejamento, né? E o Osíris era o cara que organizou isso aí, mediu as estradas do interior, mediu as ruas da cidade e determinou onde começava e onde terminava os bairros, que é a partir de um memorial descritivo. Só que as pessoas querem sempre complicar o que já está difícil de entender. E depois de ter esse entendimento da cidade com 43 bairros, vários outros prefeitos foram enfiando bairros novos ou então dividindo bairros. É o que aconteceu com o bairro, quando criou Fischer, Caxangá e Santa Cecília, Araras e Fátima. Mudaram o nome do bairro Panorama, né? Era Jardim Trombetas, e passou para Panorama. Aí o clube acabou, e agora? Como é que fica? Para que chamar de Panorama de novo, né? O Jardim Trombetas? Né? E o Araras é um bairro que é um equívoco ter dividido ele ou mudado o nome dele, porque talvez seja o nosso bairro mais antigo. A localidade, né? Que era conhecido como Araras. Desde a época, na planta do La Plaine, que é uma planta de 1870, ali já é chamado de Araras. Olha que interessante, né? Só que lá em 1826, 28, isso aí é iníciozinho do Marche em Teresópolis. Vem um inglês em Teresópolis e ele pede o Marche porque ele quer que a casa dele seja construída nas Araras. Ou seja, 1820, cara. Então, é um dos bairros, é uma das localidades de Teresópolis mais antigas, que tem essa referência, o nome Araras. E porque se tinha muitas araras passando por ali, ou se tem outro motivo para dar o nome de Araras, a gente vai descobrir um dia. Eu cheguei no dia 7 de dezembro de 1953, na rua do Teresópolis, na rua Tatuí, número 80. Eu nasci em casa, com parteira. E na rua Tatuí, hoje Ernesto Silveira, onde tem o Campo Teresópolis. Nós vamos voltar a falar de Araras. Não hoje, mas nos próximos programas. Ali tem o Campo Teresópolis. É o nosso assunto de hoje. De quem é o Campo Teresópolis? É do município? Tem um dono? Vão levantar um monte de apartamentos, de edifícios ali? Essa semana o Teresópolis Futebol Clube comemorou aí os seus 107 anos. Né? Foi criado em 4 de agosto de 1915, um ano depois do Várzea. O Várzea é de 14, né? E 2 anos depois da chegada da bola em Teresópolis. Né? A primeira bola oficial veio a Teresópolis em 1913, comprada pelo Ademar Lippe, no Rio, né? Era novidade. O futebol era uma novidade no início dos anos 1900. Então, poucas cidades tinham conhecimento da bola, né? Tinha aquela bola de meia, né? A bola que a molecada lembra de jogar é a bola de meia, a bola de plástico, a bola oficial mesmo, com gomos, né? Foi o de couro. Foi o Ademar que trouxe a primeira bola. O Ademar do Hotel Rise, né? Então, esse Teresópolis, então, ele tem uma importância muito grande para a cidade, ao ponto de, nos anos 1950, a prefeitura, para liberar algumas construções para o Rolas,
que era dono ali da Fazendinha, dono do bairro São Pedro todo, que ele era dono da Teresópolis Imobiliária. Ele adquiriu a Teresópolis Imobiliária do Armando Vieira, que é filho de Augusto Vieira. Dono da Paineiras, tinha muitas terras em Teresópolis. Então, ele doou para o município aquele terreno do campo. E como a prefeitura cuida de outras coisas, não cuida de futebol, e ali já treinava o Teresópolis, ali já era o campo do Teresópolis, assim, extraoficialmente, né? Já havia um campo ali e o Teresópolis jogava por ali. A prefeitura, então, doou esse terreno para o Teresópolis, com o compromisso do Teresópolis fazer um estádio ali e dedicar esse estádio ao futebol. Então, isso tudo está escrito na escritura de doação. Não pode mudar a finalidade do campo do Teresópolis, porque isso está previsto no termo de doação. Mas a Associação Teresópolis Futebol Clube, que é uma entidade, né, uma associação com sócios, esses sócios primitivos, né, foram morrendo, as pessoas foram perdendo interesse, o pessoal está trocando o futebol de campo agora pelo futebol com a cerveja no sofá assistindo na televisão. Então, essa realidade mudou do futebol e alguns abnegados ainda continuaram com o clube, né? Ayrton Rebelo, né? No finalzinho aí, lembra do Gaspar Costa, né? Presidente do LTD, presidente do Teresópolis, teve uma participação muito grande ali nesse desenvolvimento do Teresópolis. E o Teresópolis acabou passou as mãos agora de um grupo de pessoas que administra o clube e andou uma história aí de que eles queriam desativar o clube e tal. Tem uma briga na justiça, quando o Teresópolis parou de fazer futebol, parou com a prática esportiva no campo, a prefeitura entrou com uma ação contra a direção do Teresópolis, tentando tomar o terreno de volta, isso em 2017, você se lembra disso, quando a prefeitura fez essa ação, e essa ação agora chegou no ponto final na justiça, onde o Teresópolis, a direção vai ter que provar à justiça que está usando o estádio com a intenção da prática esportiva. E se não estiver usando, tem que devolver esse estádio para a prefeitura. Para o município. Para o município, que é dono do terreno. O Teresópolis é dono do clube, né? E usa o terreno enquanto estiver fazendo atividade esportiva nesse terreno. Então, essa semana eu fiz um catado de fotografias do Teresópolis, interessante. Então, acho que temos na tela aqui uma imagem do pessoal iniciando a construção da arquibancada, né, que é a obra mais cara do Teresópolis. Né? Está aí um grupo de diretores do Teresópolis, em 68, vistoriando as obras, né? Que tem dinheiro até da seleção brasileira nessa obra aí. Né? Então, quando a seleção treinou aqui em 66, ela fez alguns amistosos com renda para ser revertida para a construção da arquibancada do Teresópolis. E também muito dinheiro de prefeitura, dinheiro de empresário, né? É uma obra grande para a época. Né? Aí já era a construção da arquibancada. Construção da arquibancada em 68, essa imagem. Eu só consigo daí ver duas pessoas que eu me lembro. Se você puder localizar os outros, eu vejo aqui em primeiro plano o senhor Antônio Savatoni. É o Savatoni de óculos, boina, né? Com o charutinho dele, o senhor Antônio Savatoni, que eu conheci. Inclusive, minha avó morava a 100 metros da casa dele, e atrás do senhor Antônio Savatoni é o Fredim Rebelo, pai do Ayrton Rebelo. Pai do Rebelo, que foi uma figura fundamental na existência, né? Na existência. Porque no início, o Teresópolis, na verdade, ele surge em 15, mas nos anos 30, havia um time do Alto, que era o time ligado à família Rebelo, que era o União. O Rebelo vieram para o Teresópolis a partir do União. E como o Fluminense veio jogar com a União em 1930, e depois desse jogo, descendo para o Rio, a equipe sofreu um acidente, o trem que estava descendo a serra descarrilhou e morreu, inclusive, um jogador do Fluminense. Morreram 8 pessoas, entre esses 8, um jogador do Fluminense, o mais famoso da época, o de Jorge Pi. O União resolveu usar as cores do tricolor. O União vestiu uma camisa azul. E houve uma comoção no bairro, de juntar os dois times, o Teresópolis, que era um time forte já, e o União, que era o mais forte ainda que o Teresópolis. E os dois se juntaram porque eles estavam dividindo forças. Nós tínhamos o Alto com os dois times e a Várzea com um time só. E o Várzea, de vez em quando, dava uma surra no Teresópolis ou no União. Então, eles tiveram que se juntar as forças e fizeram um grande time no Alto. Então, tem uma história, tem uma liga com Teresópolis, muito forte, desse time Teresópolis com o município. Né? Daí, todo esse interesse da municipalidade, dos prefeitos, de ajudar a construir esse estádio, que teve dinheiro, sim, da prefeitura, na doação do terreno, na construção da arquibancada,
Depois, em agosto de 74, quando o Teresópolis fez aniversário, o prefeito Malhardes deu de presente para o Teresópolis os muros, né? Então, esse muro grande que tem em volta de todo o estádio foi construído pela prefeitura, que já estava ajudando a fazer arquibancada. Sim. E já tinha arrumado o terreno. Ou seja, tem dinheiro, muito dinheiro público, muito dinheiro da cidade na construção desse estádio. E esse estádio é, sim, um estádio municipal, é um estádio de Teresópolis. Não importa a diretoria que esteja à frente da associação desportiva, né? Mas é um estádio do município que é até subutilizado. Não faz sentido numa cidade que é capital do futebol pentacampeão do mundo não ter um time de futebol próprio disputando os campeonatos, né? Participando, interagindo com as pessoas que estão ligadas ao esporte. Aí a rua Ernesto Silveira, a antiga rua Tatuí, eu nasci a 100 metros daí, nasci e cresci. Faz tempo aí. Isso também, quase na época da fundação do clube, né? Por aí, rapaz. Vai mudando de foto. Outra foto aí. Essa foto é muito interessante. Olha aí, 1930. Essa é a diretoria do União em 1930. E dá para ver aí a dedicatória ao presidente do União, ao dedicado, ao Vinhais, bom amigo, ao Vinhas, né? Álvaro Vinhas, que era o diretor, era o presidente do União, que o Vinhas não tinha essa fotografia. Então, o Salvatore tinha essa fotografia e doou para aquele time que já estava fazendo parte do Teresópolis nos anos 47, né? Que a foto foi dada ao Vinhas em 47. Interessante esse registro. E o Álvaro Vinhas, dois filhos dele, não, um filho e um cunhado, trabalharam na prefeitura, já morreram. Tuninho Coelho. Tuninho Coelho. Mas interessante esse registro, né? A fotografia original, com dedicatória de Salvatore, então muito é um legal. luxo, né? Pode pular a foto. Outra foto aí. Essa foto é interessante, ela é de 58, com esse Bartel, com o livro na mão, lendo a escritura de doação da prefeitura do terreno para o time do Teresópolis, né? E você tem ali, à esquerda, o Almar Magalhães, com o lenço no bolso, né? Deputado na época. Do outro lado, Alex. Em cima dele, o Malhardes, né? E do outro lado, olha, eu vi ali o Lauria, olhando para o lado, assim, tá vendo ali, cara de gravatinha, em cima da careca do Bartel, é o Armando Lauria, professor. Professor colega Lauria, nosso da Gazeta. Do lado, né? De Valdir Barbosa Moreira. E mais um monte de gente famosa e importante da época aí, que eu não consigo identificar agora. Interessante esse registro, professor, né? Lauria, Valdir Barbosa Moreira, Roger Valhardes. Aqui embaixo, como é que é? Meu Deus, deixa eu ver. O Omar Magalhães. Omar Magalhães. Foi prefeito, né? Ali tem dois prefeitos nas pontas, né? O ex-prefeito, que era deputado, e o Malhardes, que foi deputado. Pode foi pular, também deputado. Aí agora é uma carta. É interessante, né? Essa carta está datada, de 1960, dá para ver aí, né? Sim. 15 de dezembro de 1960. E é uma carta que o Antônio Salvatore escreve para o governador do estado, Roberto Silveira, pai do Jorge Roberto, né? Roberto Silveira foi governador até 61, quando ele sofreu um acidente em Petrópolis. Foi quando assumiu o Celso Peçanha, que é morador de Teresópolis também. E depois, como o Celso Peçanha não ficou no cargo, porque era candidato à reeleição, ele não podia ficar no cargo, senão seria candidato à reeleição, ele teve que sair para ser candidato, assumiu o prefeito de Teresópolis, Janotti, que era deputado na época, assumiu e que era presidente da LERJ, né, assumiu o governo do estado e foi governador aí por 8 ou 9 meses. Então, essa carta aí é uma carta que o Salvatore está escrevendo, contando a história do clube para o Roberto Silveira. Uma carta original estava guardada no acervo do Osíris, porque o Osíris escreveu sobre a família Salvatore, naquela trilogia de livros dele, Personalidade, Ruas e Famílias. E aí ele precisava dessas informações. O Salvatore mandou tudo que tinha para ele e depois ele me devolveu. E como as coisas do Osíris ficaram comigo, eu estou com esse acervo, então, da família Salvatore, que é a carta que ele escreveu para o governador, a carta original. Interessante, acabei de ler toda. Dá para ler toda a carta. A carta tem 4 páginas, eu só tenho 3 páginas da carta de 4. Né? Ele saudando todo mundo, ele bota ali os nomes, né, dos fundadores, Ademar Rizilipe, Hugo Vieira, Antônio Lisboa, Luiz Rettenhauer, Leonel de Araújo, e a iniciativa também dos representantes dos senhores Coronel José Soledade, Paulino Aguiar, Alfredo da Silva Rebelo, Claudiomiro Lippe,
João da Costa Rebelo, Roberto Martins e Claudionor Lippe. São as pessoas que criaram, fundaram então, quem disse isso é o Salvatore, então a gente pode acreditar, né? Com ele certeza. estava lá naquele início, né? Da família Rebelo, os netos estão aí, todos estão aí, e o Ayrton Rebelo hoje mora em Rio das Ostras, em Unamar. Eu liguei para ele tem uns 4 ou 5 dias e eu vou me encontrar com ele o mês que vem lá em Rio das Ostras para trazê-lo aqui. E o Ayrton está nessa fotografia aí, esse cara com um gravador na mão, né? Ele está com um microfone. O microfone parecia um gravador, mas é um microfone isso aí, para fazer a transmissão, né? E ali ele está assistindo a assinatura do Omar Magalhães, fazendo uma doação ao Teresópolis. Já não é escritura mais, já é dinheiro, né? Que a prefeitura está dando um dinheiro para ajudar a construção do estádio do Teresópolis durante o período que ele foi prefeito, em 59, 60. O Omar teve uma participação muito grande na formação do Teresópolis, porque, ao ponto dele pegar um suplente, que é o Zeca Pimentel, primeiro suplente, ele tirou o vereador, deixou o Zeca ser vereador um período para agilizar essa coisa da doação do terreno, para a Câmara também participar do processo de construção, né, de início do Teresópolis ali. E o Omar teve essa participação forte no surgimento do Teresópolis. Agora, esse que está atrás do Ayrton Rebelo não é o Zeca Pimentel, não? É possível, eu não tenho a fisionomia do Zeca Pimentel, não. Eu tenho a impressão que é o Zeca Pimentel, sim. O último na foto lá é o Fredinho Rebelo. Na fotografia, essa é uma fotografia que está do acervo do Promemória e é original. Então, atrás está batida a máquina a legenda. E quem fez a legenda se preocupou em fazer uma legenda. Essa fotografia foi publicada na revista Serrana. E lá, certamente, que tem o nome de todo mundo que está na foto. Mas atrás da foto está escrito, numa canetada só, o prefeito Omar Magalhães deu tantos milhões de cruzeiros para o Teresópolis. Ele fala mais ou menos isso aí, a legenda é essa. Então, dá para perceber ali o interesse do prefeito. Eu vou fazer tudo para trazer Ayrton Rebelo aqui. E está com a cabeça boa. Tá, Ayrton está ótimo. Eu estive com a Ayrton agora, uma semana atrás, estou com o telefone dele, está lá em Unamar, ele e a esposa ainda estão bem. Ayrton está com 82 anos. E está bem lá. Mais foto aí para a gente? Bom, o Teresópolis é do Teresópolis e acabou. Essa imagem é interessante. Essa fotografia é de agosto, 4 de agosto de 74. Está aí o Malhaz, no segundo ano de governo dele. O Malhaz foi prefeito pela última vez entre 73 e 76. Ele tinha sido prefeito em 51 e 54. E 2 vezes nomeado pelo interventor do Estado nos anos 45 e 46. Mas aí está no último mandato dele. Foi um mandato bastante produtivo também, onde ele inaugura, então, a placa do Antônio Salvatore. Está o Antônio Salvatore bem velhinho já, né? Já bem velhinho. E aí ele morre, inclusive, nesse ano, de 74. E aí, nesse dia, o Malhaz também inaugurou o muro do campo do Teresópolis, que foi construído pela prefeitura. Eu estou aqui me lembrando do seu Antônio Salvatore fumando o charuto que ele usava. Me lembro dele, vivia ali no alto, né? Pode pular a foto. Isso aí é na entrada do Teresópolis. Isso aí é interessante. Está aí. Esse camarada sentado aí, ele é dono de uma construtora que atuou muito em Teresópolis, construtora Coteca, é do Rio. Fez alguma coisa no Pedrão também, tem várias obras. Dos anos 70, existem 70 e 80, tem umas obras dessa construtora aí. E está aí o grupo ali, ele assinando o contrato da construção da arquibancada, porque foi feita, tinha que fazer levantamento de solo, né? Então, não foi uma obra... Aparentemente, você olha a arquibancada, parece uma obra simples, mas foi uma obra bem rebuscada, obedecendo bastante os princípios da engenharia, né? Uma obra improvisada, como a maioria das obras que se fazem, às vezes, em estádio de futebol. Então, foi preciso contratar uma empresa especializada em fundação para fazer essa obra das arquibancadas que estão lá até hoje, né? Essa é uma fotografia de... Rapaz, acho que foi 62. Tá, né? então vou te atualizar. Eu vou tentar lembrar aqui. Aquele senhor que está ali de camisa xadrez, atrás, com uma criança do lado... É bom você identificar ele para mim, eu não conheço ele, não. Essa criança, esse menino que está aí, é César Corradini. Eu acho que ele está vivo. E ali é o pai dele, que eu não vou conseguir me lembrar agora. E eles moram, ou moravam, porque eu não sei se o César está vivo ainda, ele devia... Ali é mais ou menos da minha idade. Eles moravam em frente à entrada do Campo Teresópolis. Não tem entrada do Teresópolis? Eles moravam exatamente ali. Essa fotografia está legendada com data, com os nomes de todo mundo, né? A gente traz apenas a foto, né? E são informações que estão na matéria, inclusive. A semana eu publiquei no dia do aniversário, né, que foi dia 4 agora,
Eu fiz uma matéria de página dupla para o Diário, então todo esse relato histórico do clube está ali. Não tem essa creche aqui em frente à UPA? Creche, acho que é Elza Corradini? Sim, é irmã desse menino que está ali, ó. César Corradini. Que eu não sei se está vivo e deve regular de idade comigo. Os mais velhos de hoje já foram criança um dia, né? Então... Pois é, né? já tive lá. Pode pular a foto. Acabou? Então tá. Trouxe algumas só. Eu tenho eu fui juntando tudo, né? E o Salvatone também, o Luciano Salvatone, ele me passou. Você estava aqui no dia, inclusive, que ele passou algumas fotografias para o acervo, né? Então, aproveitei a semana e digitalizei tudo isso e coloquei tudo num cesto só, né? Para ficar mais fácil, porque eu tinha muita coisa do Teresópolis e do Vaz e tal, separado em acervo. Então, fiz também essa seleção, essa pasta dos clubes de futebol e escaneei essas imagens. Dali ele era carpinteiro. Ele era carpinteiro. Era amigo do meu pai. Nossa, como eu lembro disso. É isso. Mas é sempre bom falar do Teresópolis. E é um tempo diferente, né? Hoje não se tem mais essa prática de passar a tarde no campo de futebol, não é tarde nada, né? O atleta de futebol antigamente ele saía cedo, né? De manhãzinha, no sábado, no domingo, ele já ia para a rua. Então é importante lembrar esse período. Perfeito. Que foi um período Vanderlei, obrigado pela participação. A gente volta a falar do Teresópolis. O Teresópolis continua pertencendo ao município e na volta já vem com o pastor Marcos Basílio.